Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um React, voltando com os Reacts desse canal. Lá, o Inteligência Limitada, Natália Cury, revela por que o brasileiro não tem uma boa relação com o dinheiro. Vamos usar esse React para falar sobre isso, né? Sobre economia, sobre o povo brasileiro e sobre a nossa relação com a grana, com o The Money, com o The Games, né? Esse jogo chamado capitalismo que todos nós temos que jogar gostando ou não dele, né? Mas antes, não se esqueça, esse canal precisa do seu engajamento. O seu engajamento ajuda muito, muito, muito um canal. Então, se você gostar do vídeo, se você tá caindo aqui pela primeira vez, se você brotou aí, viu meu vídeo, assista. Se o conteúdo for do seu agrado, se o conteúdo você gostar do conteúdo uma vez, não sei mais fazer jabá, não sei mais fazer vídeo, faz muito tempo, então desculpa, eu vou gaguejar. É melhor eu gaguejar do que eu ficar tentando fazer 10 mil vezes. Mas se eu tô tentando fazer aquele jabá tradicional do canal, deixe algum engajamento ali, um like, um comentário, se inscreva-se. Se inscreva-se é horrível, né? Professores de português agora, ouvido doendo. Inscreva-se e ajuda muito o canal, ajuda muito os vídeos. Tem vídeo quase todo dia agora aqui de volta. Vou tentar voltar com os vídeos quase todo dia depois de uma pausa no canal. Inclusive, voltou a ter vídeo semana passada. Se você gosta do conteúdo, se você não viu, se não foi notificado, volte no canal. Eu coloquei um vídeo lá explicando porque o canal deu uma parada, porque que eu não gravei vídeo durante mais ou menos um mês. Foi mais ou menos um mês, fez um mês. Deu quase um mês. Mas, pô, chega de blá blá blá, isso aqui é o React. Eu tô falando tanto, cara. O bagulho aqui é o React. Vamos lá pro React. Meu, era um Já tinha terror, Lene, você desvalorizado. lembra? Você ia no supermercado, você via os caras remarcando na tua Exato. frente. Você tinha que pegar Exato. o produto logo, senão o cara remarcava o Eu era preço. muito Exatamente. pequena, eu nasci em 85, Ah, né? isso foi quando? Isso foi 90. Entre Ah, 90 sim, a e gente- 94 foi quando a gente teve o auge da inflação no Daí- Brasil. E eu acho que ali 85 no governo Sarney já tava tendo também, né? Por conta de todas as questões. Pra quem não manja e não tá lembrando, é só depois estudar. Eu não sou um professor de história pra te ensinar isso, mas é super mega inflação que a gente teve pós ditadura militar. A ditadura militar teve grandes problemas econômicos, né? Principalmente porque ela sobreviveu economicamente com a ajuda, né? Da ajuda dos Estados Unidos, por exemplo. E depois de um tempo, a ditadura militar não planejou um estilo de economia que fosse subsistente, que o próprio Brasil pudesse sobreviver depois que os empréstimos internacionais saíssem. E isso até causou um milagre brasileiro, que faz as pessoas terem uma lembrança um pouco utópica do que foi a economia, porque a economia sim teve um período bom, que é chamado de milagre brasileiro, mas não é porque o Brasil estava se desenvolvendo, é porque o Brasil estava sendo financiado, principalmente por governos como os Estados Unidos, que queriam financiar, estavam na Guerra Fria e queriam financiar governos que fossem pró-Estados Unidos, né? E isso depois que o regime quebra, vai ter toda uma crise, uma hiperinflação, que é isso que eles estão falando, que tipo, a inflação era tão grande que os produtos ficavam caros no mesmo dia. Então você ia de manhã comprar um detergente, e de tarde você ia comprar pão, e você passava pela fileira do detergente, e o detergente tava mais caro naquele mesmo dia, tá ligado? Isso é um problema que vai se manter pelo mandato do Sarney, pelo mandato do Collor. Collor vai tentar resolver isso com aquela questão. Não tentar resolver isso, mas tem aquele plano Collor que faz um fracasso, né? Que é o de fechar as poupanças e pegar o dinheiro da poupança para depois reaver. Daí tem o governo Itamar quando o Galo cai. Daí no governo Itamar a economia brasileira vai começar a se estabilizar com um plano real, né? Aí o plano real ele vai fazer com que a economia comece a se estabilizar e essa super mega hiperinflação ela vira uma coisa do passado, assim. Tanto que a gente. É muito louco falar isso, mas eu acho que até é uma coisa de perspectiva. A crise que a gente vive nos últimos anos, desde o impeachment da Dilma, principalmente, é muito grande. Mas se a gente olhar para a crise que, por exemplo, nossos pais, nossos avós viveram
pós-ditadura, na superinflação, tipo, a gente meio que tá no céu, tá ligado? Não quer dizer que a coisa tá boa, não tô falando, não tô querendo dar aquele papo de coach de tipo, não, agradeça. Não, mas, tipo, a crise que a gente tá, tipo, é muito mais de boa se a gente for estudar do que a crise dos anos 80, 90, tá ligado? Não é à toa que esses anos, numa cultura popular, são até considerados anos perdidos, né? Porque, pô, foram anos catastróficos. Não só pro Brasil, tá ligado? Mas pra América do Sul como um todo. Inclusive, tem a anedota, né? Eu não sei se isso é confirmado historicamente, mas eu já vi, tipo. Eu gosto de contar porque eu acho que é aquela anedota que, se for mentira, não afeta ninguém. Que é a prática da compra de mês vem dessa época. Se diz. Eu vi isso num vídeo do Nerdologia uma vez, eu acho. Porque, como a inflação era muito grande e as pessoas tinham medo do preço aumentar, o que se fazia? No dia do pagamento, você fazia a compra do mês inteiro para você conseguir comprar tudo que era possível. Então, não tinha por que fazer compras de dia em dia, não tinha por que fazer compras de semana, sendo que o preço ia aumentar. Daí cria essa relação que nós temos com as compras do mês que vão durar até hoje, né? Até hoje, muitas famílias têm essa questão de tipo, pô, no dia do pagamento, no final de semana do pagamento, toda a família se reúne, vai pro mercado e faz a compra total, a compra do mês inteiro, a compra que vai pro mês inteiro, né? Isso é muito louco. E é uma anedota, é uma história. Se for mentira, uma mentira legal. Se não for mentira, é mais legal ainda. Eu conto pra um monte de alunos essa história. Eu gosto muito. A Que hiperinflação, chegou né? a próximo de 100% em um mês ali de 1990. Nossa. Então foi um período assim muito difícil mesmo. Não fazia sentido você poupar nada. É. E eu acho que isso também teve uma interferência muito grande na minha trajetória, na minha história como um ser humaninho. Porque no auge da inflação era quando eu estava começando a conceber o que era dinheiro. Nasci em 85, então 90, 92 ali eu tinha 5 para 7 anos, que é quando a criança está começando a entender o que é valor, o que é dinheiro. Eu era muito. E quando você. E é muito pela educação, às vezes, né? Porque os primeiros exemplos na matemática, geralmente os professores usam dinheiro, e eu acho que de modo benéfico também, né? Porque é um jeito de introduzir, né? Então, ó, eu tenho R$ 2, quero comprar uma bala de R$ 1. Se eu comprar a bala de R$ 1, quanto que eu vou ficar? Daí você aprende a fazer uma subtração. Eu era Eu muito. Eu fiquei não era. traumatizada. Eu não tinha muita idade, então eu não sei, mas como deveria ser comprar um carro, comprar casa? Você Como não que fazia comprava, não prestação, né? Não tinha Como que prestação. calculava? Não, primeiro que não existia isso, né? Não? Não tinha crédito. Como é que você vai dar crédito se você não vai saber se a pessoa... E o Brasil era um país que não tinha crédito, assim, os meus pais, eu acho que foi por conta disso que eu criei uma consciência financeira muito cedo. Então eu me lembro, com 5 anos, eu tenho uma memória antiga muito boa, uma memória de curto prazo péssima. Ah, tá. Péssima. E eu me lembro de estar na escola com 6 anos falando, esse Sarney é um pão duro mesmo. Com a minha amiguinha ali de 6 Fiscal anos. de Sarney. Porque era o que eu escutava todo santo dia na minha casa, e aquela preocupação, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Era literalmente você... Pegava o salário e já tinha que ir pro mercado comprar rápido. À noite as coisas já estavam mais caras. Repetição de criança, mano. Repetição. Criança são imitadores. Por isso que. Não tô falando uma questão puritana, não. Mas é só uma questão de pedagogia de educação. A gente tem que tomar cuidado com umas coisas que a gente fala perto de criança, tá ligado? Porque criança é muito imitadora. E ela falou do bagulho de Sarney. Isso acontece mesmo. Tipo, da criança falar do nada, falar. Ela nem sabe o que é um político. Ela nem sabe o que é a palavra, mas ela fala esses bagulho. E eu tenho uma história, inclusive, disso. Tava num sexto ano. Não lembro que ano que foi, parceiro. Não lembro se foi 20 ou 21. Não, 20 não teve aula presencial. Foi 21, provavelmente, então. Tava começando a voltar às aulas presenciais, depois de toda. E tava voltando às aulas presenciais, principalmente pros alunos que precisavam, tá ligado? O aluno que era filho de médico, aluno que era filho de enfermeiro, aluno que precisava se alimentar. Teve todo um protocolo de tipo, os alunos que não precisam, a gente incentiva a ficar em casa, e os alunos que precisam vêm de máscara e tem poucas pessoas. Lá no sexto ano tinha tipo uns 3 alunos, se eu não me engano. E já tava a discussão da eleição, né? A discussão tá há muito tempo. E o aluno virou pra mim, mano, e perguntou, tipo, professor, o que você acha do Lula?
Você prefere o Lula ou o Bolsonaro? Daí com toda a destreza da docência, você já começa a pensar. Pelo menos esse é o meu lado. É isso como eu ajo, tá ligado? Não quero influenciar essa criança, eu tô pensando numa resposta chapa branca. Vou falar que eles são políticos. Mano, mas não deu um segundo. Tipo, eu comecei a pensar nisso um segundo. O colega do lado dele, ele virou e falou assim: O Lula é um baita de um ladrão. Não sei o que, não sei o que. O negócio aqui é Bolsonaro. O Lula. Tipo, do nada, mano. E, tipo, é um aluno do sexto ano do ensino fundamental, tá ligado? Ele nem sabe quem é o Lula. Quando ele nasceu, o Lula nem era mais presidente. Ele nem tem noção muito que é ladrão. Ele tá provavelmente repetindo o que os pais dele falam o dia todo em casa, tá ligado? Só que ele me ajudou, porque aí em vez de eu ter que fazer uma opinião chapa branca, eu simplesmente falei, não, parou, vamos discutir isso, não vamos fazer os exercícios. Porque eles estavam fazendo exercícios, enquanto, tipo, me perguntaram. Eu falei, não, vamos ficar quieto, não vamos falar de política, vamos fazer exercício. Ah, mano, é muito engraçado, eu acho muito engraçado como crianças são imitadoras, tá ligado? E isso é legal em alguns pontos, porque isso faz parte da nossa biologia, a gente aprende imitando, né? Principalmente da nossa ordem dos primatas. Os primatas aprendem imitando, mas tome cuidado, hein? Tome cuidado que você fala perto de criança, parceiro. Tem alguns assuntos que a gente tem que esperar pra introduzir crianças na idade certa, na biologia certa, né? Caras. De dia era um preço, à noite era outra, remarcação, você ir Nossa. pro mercado fazendo planilha, já fazendo toda uma elaboração, planilha familiar, Aí teve porque tentativa de controle de preço, não deu certo. confisco da poupança para Confisco com tentar cola controlar depois, o aumento, né? Enfim, que não parou, né? Da inflação, que corrói. Esse bagulho do fiscal, só explicando o que eles estavam falando, é que o Sarney, uma época, tentou fazer tabelamento e ele pedia para as pessoas fiscalizarem e ligarem para não lembro qual que era o órgão, mas você ligava, então, tipo, você podia adquirir uma revistinha, uma tabela, que tinha, tipo, Coca-Cola tem que custar não sei quantos. Naquela época era o quê? Cruzeiro real? Não sei, era cruzeiro. Era algum dos 1000 cruzeiros que a gente teve. Ou cruzado. Se você fosse no mercado do bairro e não tivesse aquele preço, você podia ligar e denunciar. Falar, ó, aqui no mercado do meu bairro, eles não estão cobrando o preço justo. Daí ia a fiscalização e, tipo, meio que obrigava aquele cara a pagar o preço. Só que não funcionou, né? Foi uma das coisas que funcionaram. E foi uma das coisas que fez até um fenômeno que teve nessa hiperinflação, que é de gôndolas vazias. Gôndolas vazias não porque vendeu tudo, mas porque o dono daquele produto, ou até menos o dono do mercado, via que com esse tabelamento não valia a pena vender aquele produto. Tipo, naquele valor, ele ia perder. Então ele ia esperar um remarcamento, ele ia esperar um aumento. Ou tem até, tipo, histórias, que de novo entra naquela coisa da anedota, mas tinha histórias de, tipo, um mercado meio cinza das coisas. Tipo, as pessoas compravam diretamente com intermediários ou produtores para tipo, porque aquele produtor queria cobrar um preço maior. Então, tipo, tinha coisa sendo vendida fora do mercado, vendida num bagulho meio num mercado meio cinza, que teoricamente eu acho que não é ilegal, né? Mas, tipo, tem muito. Pesquise depois, tem muitos fazendeiros, muitos fabricantes que, tipo, se recusam a, tipo, vender o seu gado, vender os grãos, porque não querem que vá com preço tabelado e eles não lucrem aquilo que eles querem lucrar. Tem muita matéria de jornal que você acha. Uma vez eu vi não sei se foi em aula ou foi adulto já, depois vi uma matéria do Jornal Nacional daquela época falando isso com vendedores de gado. Vendedores de gados que, tipo, não queriam vender o seu gado de jeito nenhum por conta do tabelamento do preço. Poder de compra da inflação, que foi um fiasco total, né? Aquele plano Collor, né? De tentar congelar as poupanças, o confisco Teve da gente poupança. que se matou, teve gente... Imagina você de um dia pro outro perder tudo. Teve um amigo do meu pai que ele tinha vendido um carro, uma casa, colocou o dinheiro pra, tipo, no outro dia comprar alguma coisa e confiscaram. Tipo, ele perdeu o dinheiro todo. Foi o equivalente a 30%. Inclusive, se você é jovem e não viveu essa época, e talvez seus pais não saibam,
ainda tem dinheiro preso que pode ser resgatado. Às vezes seus pais, seus avós tinham dinheiro preso, eles não têm essa informação, mas tem todo um processo jurídico, inclusive, que você pode. Tem muita gente com dinheiro preso ainda. Não, o dinheiro não tá preso, o dinheiro já tá livre. Só que por falta de informação, né? Por falta de divulgação até, tem pessoas que não foram pegar o dinheiro. Talvez a sua família tenha um caso assim, vá atrás de pesquisar. Talvez se alguém perdeu uma grana naquela época na poupança, já, tipo, liberou e já tem como você conseguir ir atrás dessa grana. % do PIB brasileiro confiscado. Nossa. Com a promessa de ser devolvido depois para controlar a inflação por um período temporário, assim, né? Teve gente que conseguiu recuperar esse dinheiro, sei lá, anos atrás, né? Tinham mais correção também, quase 500 mil de pessoas que foram impactadas diretamente. É incrível. E a gente vive agora o quê? Uma inflação de quanto? Hoje está perto de 3%, 4% o IPCA, que é aquele índice que mede a inflação básica, digamos assim, né? Existem vários índices de inflação, o que a gente mais usa é o IPCA, que chama-se Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Consumidor amplo. Mas assim, é sempre bom lembrar que cada um tem sua própria inflação. Porque é isso, se você, a tua família tem uma renda muito baixa, e a cesta básica sofre uma inflação muito alta, e não só a cesta básica, né, mas itens de higiene que costumam sofrer bastante, né, essas altas de preço, vai comprar um desodorante, vai comprar um sabonete, tá muito caro, muito, muito caro. Você tá maluco, o desodorante era um bagulho meio caro dos itens de higiene, comparado ao sabonete. Mas, mano, já tá na faixa de 20 alguns desodorantes, você tá maluco. Pouco tempo atrás era tipo 9 conto. Então aquilo vai impactar muito mais uma família de baixa renda do que uma família de renda média ou de renda alta. Exato. Porque aquilo representa muitas vezes 90% de tudo que aquela pessoa ganha. Então é importante ter essa consciência para entender o quanto isso impacta a mim. Porque pode ser que na média a inflação esteja aumentando ali 3%, 3,5%, mas e a sua inflação pessoal? E sempre o quanto você perdeu o teu poder de compra versus quanto o seu dinheiro rendeu ou quanto você conseguiu aumentar a sua renda. Entendi. E é nessa equação que a gente consegue vencer todos esses... É como se a gente estivesse num videogame, sabe, Vilela? Tá. Você já chegou... Eu jogava, quando era pequena, aqueles jogos do Sonic, sabe? Robotnik e tal. Então, a gente é da época do Atari, né? Atari. Mas eu cheguei a jogar o Mega Drive e o Eu... Super NES também. Mega Drive, Nintendo, essas coisas eu jogava também. Então, assim, você vai passando de fase, só que para algumas pessoas aqui, por conta da inflação, por conta da alta carga tributária, por conta do nosso sistema tributário penalizar quem ganha menos do que quem ganha mais. Então, assim, é você jogar no nível hard aqui no Brasil. Então a gente é sobrevivente mesmo. Exatamente. E não tem educação financeira na escola, nunca se fala nisso. Fala-se. A gente tem que trazer isso pra cá. Não, hoje, né? Ah, sim, hoje. Na minha época nunca foi falado. Melhorando. Então, a gente tinha uma ideia de que tem dinheiro, gasta, investe em alguma coisa, compra casa logo, compra... Era essa ideia que meu pai falava assim, tem dinheiro, compra casa. Porque naquela época era uma época que até telefone era difícil, o telefone era caro pra caramba. Sim, e também por conta... Mas... Sei lá. Esse bagulho é uma discussão infinita, muito complicada. Da questão de ter aula de educação financeira na escola, sempre vem esses assuntos. Não que a educação financeira não seja importante, mas a educação financeira que sempre se requisita, parece, essas questões, é na questão do investimento, é na questão de reserva de emergência e tudo mais. E não que, por exemplo, reserva de emergência não seja importante, é importante também. Mas, cara, é uma educação financeira meio falsa, porque existem tipos de educações financeiras para coisas diferentes, sabe? O pai do Vilela provavelmente faria isso porque ele tava numa ordem social, num salário social muito específico, que todos nós principalmente quem nasceu em classes baixas e pobres, ganhar um salário mínimo tava. Que era o salário da sobrevivência, cara. Não sobra dinheiro pra investir. A gente pode falar o que quiser, a gente pode, tipo, usar argumento do primo rico. Não, que você pediu uma pizza, podia ter comprado... Não, cara, o cara pediu uma pizza porque, pô, ele queria comer uma pizza e era direito dele, sabe? A questão é que
a gente fala muito de educação financeira para uma classe que, na verdade, é uma educação financeira que vai incentivar essa classe a não ter alguns direitos só para guardar o dinheiro num nível que realmente não vai mudar a classe dela e a situação dela, sabe? Tipo, o Primo Rico tem esse vídeo clássico que ele fala, não, você vai comer um bagulho de sushi com 50 conto ou vai comprar uma ação do Banco do Brasil? Parceiro, você acha que se você comprar uma ação do Banco do Brasil por mês e deixar ele de ir no rodízio japonês, sua situação financeira vai mudar mesmo? Pô, mano, pesquisa aí. Eu não sei se o Banco do Brasil dá dividendos, mas vamos fazer esse cálculo. Pô, você vai comprar, você vai ter 12 ações nesse ano. Daí depois de um ano você vai ter 24 ações. Depois de 2 anos você vai ter 36 ações. Cara, mesmo com 33 ações, você vai receber uma fatia de dividendo muito baixa. Tem lugares que recebem centavos por, tipo, 10 cotas, assim. Com 36 ações, talvez você receba R$ 10. O que 10 reais, não sei. Tipo, ó, vou até fazer essa pesquisa. Vamos ver se o Banco do Brasil dá dividendos. Banco do Brasil. Acho que é isso. Vamos ver. O dividendo do Banco do Brasil é de um valor de 14 centavos por cota. Tá ligado? 14 centavos por cota. Eu mudei de página, ficou tudo preto. 14 centavos por cota. Vou abrir a calculadora aqui. Caramba. Sempre quando eu vou fazer coisa fora do vídeo, meu computador decide travar tudo. Eu vou pegar a calculadora do celular até. Já que meu computador travou tudo. Ó, vamos lá. Calculadora. Vamos falar que você tirou esses R$ 50, tá ligado? E aqui o Banco do Brasil, você pode usar outras ações aí. E você vai comprar uma ação por mês do Banco do Brasil. Em 10 anos, 10 vezes 12, né? Porque você tá comprando uma por mês, todo ano você vai ter 12. E vamos ver, em 10 anos fazendo isso, você vai ter 120 ações. Então, lá, 120 vezes 14 centavos. Não sei se paga por mês, não sei se paga por semestre, mas mesmo assim você vai receber, ó, R$ 17. Você economizou. Lógico que você pode pensar, vou vender todas as ações e tudo mais. Mas aí você vai vender todas as ações e vai recuperar aquele dinheiro, o que você podia ter jogado, sei lá, numa renda fixa. Você podia ter jogado na própria poupança, que você podia ter jogado em outros investimentos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tenho medo que sempre falam dessa educação financeira como se ela fosse salvar essas pessoas do salário mínimo. E, gente, educação financeira, esse tipo de investimento, esse tipo de coisa não vai salvar essas pessoas. O que vai salvar é a gente trabalhar na desigualdade social, a gente trabalhar num aumento do salário mínimo real. Porque, cara, você pode não acreditar, você pode achar bobo, mas essas pessoas têm sim educação financeira da sobrevivência. Porque tenta você sobreviver no Brasil com o salário mínimo. Se as pessoas nos centros populosos estão conseguindo sobreviver com o salário mínimo, parceiro, é porque elas têm sim uma educação financeira de sobrevivência. E, cara, ela vai gastar tudo. Ela vai gastar tudo, porque, mano, como você não gasta tudo com salário mínimo? Como você guarda com salário mínimo? Você vai deixar de comer? Você vai deixar de ter uma mistura? Você vai deixar de, tipo, ter um final de semana legal com seu filho só pra você comprar uma ação, pra você investir? Tá ligado? Como assim a gente luta por uma educação financeira pra pessoas que ganham salário? Isso que, sempre que fala de educação financeira, me deixa um pouco preocupado e triste por conta disso. Como se as pessoas fossem pobres e continuassem pobres porque elas são burras ou porque elas não entendem. Não, elas continuam sobrevivendo, na verdade, porque elas são inteligentes pra caramba, parça. Elas têm uma educação financeira de economizar, igual a Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? De pagar certas coisas parcelado, de fazer um bico, de comprar coisas no bairro dela, porque ela sabe que ela vai conseguir um tempo maior pra pagar. De, pô, comprar coisas na Shopee. Por que você acha que, tipo, a Shopee fez todo um monte de sucesso com os brasileiros? Principalmente com o brasileiro de baixa renda, tá ligado? Brasileiro de baixa renda, sim, cara. Se você for estudar, se você for olhar pra vida dessas pessoas,
eles sim têm uma educação financeira muito grande, que é a educação financeira da sobrevivência, velho. A gente tem uma situação onde pessoas conseguem sobreviver com um salário mínimo de 1.200 e poucos reais. Fale a verdade. Vê como tá o mercado. Quem, se você consegue sobreviver é porque você tem muita inteligência, tá ligado? É porque você tá usando muita educação da sobrevivência. E a gente fica, e às vezes a gente fica nesses debates de uma educação financeira, eu acho isso importante, mas é uma educação financeira genérica, uma educação financeira que não ajudaria uma pessoa de baixa renda, uma educação financeira que não é acessível para uma pessoa de salário mínimo. A gente tem que falar, primeiro, que a gente precisa de uma mudança política, e segundo, uma educação financeira real, né? Uma educação financeira certa para esse tipo de extrato econômico. Porque não adianta, cara. Não adianta a gente falar numa educação financeira pra pessoa e ficar falando de dividendos e fundos de imobiliários e. Mano, quem ganha dinheiro com isso é quem tem muita grana, parceiro. Igual você aqui. Fica comprando maçã do Banco do Brasil por mês. Cara, você não vai viver de dividendos, parceiro. Quem consegue viver de dividendos tendo ação do Banco do Brasil é o cara que compra 1.000 ações, 2.000 ações, sei lá, investe 100 mil reais no Banco do Brasil. Esse cara vai ter um retorno. Mas nós que estamos na classe trabalhadora, a gente não pode cair nesses mitos, nesses fatos de que, pô, com educação financeira e com o curso certo e com o entendimento certo dos investimentos, a gente vai conseguir produzir riqueza e sair desse estado do salário mínimo. Pô, isso, me desculpa, com todo respeito, mas é iludir. É iludir as pessoas que já têm entendimento financeiro pra caramba pra sobreviver com salário mínimo, pô. Tá ligado? E eu lembro que foi numa época, inclusive, que meu pai, eles tinham, né, muito custo comprado, né, um apartamento pequenininho, e eu lembro que ele trocou o apartamento por uma casa, tipo, pelo mesmo preço, que era o investimento da vida, aproveitou, foi um auê na época, porque queriam que pagasse em real, mas já tinham acertado em dólar. Então, assim, o Brasil precisou fazer um pouco do que a Argentina tá querendo fazer agora, que é parear com o dólar. E de lá pra cá, o dólar se valorizou 5 vezes em relação ao real. Caramba. Mas a gente, sei lá, dinheiro sempre foi uma coisa complicada de você entender, né? É muito termo, muita sigla. Nath, como a gente pode começar do básico, assim? Eu entendo, eu acho que eu sou o nível médio da galera. Uhum. Eu sou aquele tipo depois de 980 cara... aqui tá, exatamente. Não, mas de grana é isso. Tipo, eu vou lá no meu banco e a minha aplicação é aquela que o carinha do investimento é. Menino, me deixa ver depois. Pô, com certeza. Tá bom. Porque eu tenho aquele medo de não vou colocar em nada que eu possa perder. Sei. Que eu sou, o que é? Tem o investidor conservador, eu sou o conservador do conservador. Mas é louco, mano, porque essa questão de ter dinheiro e gasta é porque a gente tá falando geralmente de pessoas que não têm propriedade ainda. É lógico que elas vão gastar. Não quer dizer que elas vão gastar pra sempre, tá ligado? Ela vai gastar pra se esforçar pra ter uma propriedade. Porque, mano, você mora de aluguel, você ganha um salário baixo, a economia melhora, você quer ter uma casa porque você quer ter uma estabilidade, pô. Então, a gente tá falando tipo, de um conhecimento muito específico que pessoas em determinada faixa de salário não têm, mas na verdade elas têm pra realidade delas, tá ligado? Não vai fazer sentido pra essa pessoa ir no banco dela e começar a investir e começar a fazer tudo o que o cara quer. Ela tem um plano, por exemplo, de se aposentar pro INSS, por exemplo. E a gente pode aqui discutir se isso é bom, se isso é ruim e tudo mais. Mas, pô, ela investiu em dar estabilidade pra família dela. Existe muita inteligência nisso, existe muita educação nisso. Porque, cara, você, dependendo do valor que você tem, o seu único investimento é guardar pra você e pra sua família, pra estabilidade dos seus filhos, pagar faculdade pra eles, gastar toda essa grana pra poder ter as coisas que você não tinha quando a economia estava ruim, né? Porque, cara, você começa a ganhar uma maior grana, você começa a ter um dinheiro a mais, você quer ter, tipo, as coisas básicas que você não tinha direito de ter, e que são simples, não são luxos.
ligado? Por exemplo, a pessoa que começa a ganhar mais grana, ela vai ter um direito simples que é, por exemplo, escolher a mistura que ela vai comer, tá ligado? Porque a gente tá falando de um país, de uma situação de que as pessoas em certo tipo de salário não têm nem direito de escolher a mistura. O pobre tem até a piada, né? Tipo, que você ouve em muitas mercearias, que é tipo, sempre tem um cara que vai lá e pede, por exemplo, ô moça, me vê 100 gramas de mortadela. Daí ela fala, qual mortadela você quer? Eu quero da Marba, da mais barata. É uma piadinha boba, mas é como muitas vezes o pobre se educa pra sobreviver. É tipo, eu vou no mais barato. O arroz é Marba, o arroz é mais barato. O macarrão é mais barato, a mistura é mais barata, o passeio é o mais barato. E quando você, pô, a economia melhora e o seu salário melhora um pouco, pô, a pessoa quer ter acesso a direitos básicos delas, tá ligado? Não quer dizer que ela seja burra ou falta de educação financeira ou falta relação com o trabalho, porque, com todo respeito, é muito fácil falar de investimento ou falar de aplicações quando você já tem acesso a todos os direitos, quando você já tem acesso a uma casa própria, quando você já tem acesso a carro, quando você não tem preocupação se você vai ser demitido ou não. Aí é muito tranquilo de falar de investimento, desse tipo de educação financeira, tá ligado? Você já não tem um monte de preocupações e um monte de coisas que outras pessoas têm. Então, será que realmente essa educação financeira ir para uma escola pública, para pessoas que vivem, infelizmente, numa desigualdade social, realmente vai ajudar ela a mudar de vida? Ou a gente precisa ir de uma educação financeira muito mais básica, muito mais para a realidade dele? Não é muito mais importante falar sobre a luta por direitos melhores? Não é muito mais importante falar sobre a luta sobre um salário mínimo justo? É muito mais importante a gente falar sobre outras coisas do que ficar nessa individualização, como se a individualização fosse um meio de criar riqueza. E é muito problemático, né? Mas tudo bem. Acho que foi um bom vídeo, um bom recorte, deu pra falar bastante legal, bastante coisa. Vou ficando por aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se, comentar. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!